cheguei à palavra consciente e daí assim nasceu o conceito de parentalidade consciente com o qual eu trabalho hoje em dia. Não estava à procura de pessoas obedientes, certo? Estava à procura de pessoas com iniciativa, com coragem, nas quais eu pudesse confiar. E se eu, como líder numa empresa, sinto que a organização confia realmente em mim, nas minhas competências, eu tenho uma base muito mais sólida para arriscar, para tomar iniciativa. As crianças em castigo fazem uma de duas coisas, ou culpabilizam-se a si próprias, ou pensam coisas más sobre o adulto que os colocou de castigo. Não desenvolvem empatia. Estar bem quando não estou feliz, se calhar é um objetivo maior. Os pais têm que, mais uma vez, confiar mais nas competências e capacidades dos seus filhos. Já viram a ligação que estamos a fazer aos doces? Não é? Isso é muito perigoso, portanto temos de ter cuidado. Eu não quero fazer isso também com o telemóvel. E a minha intenção é de procurar praticar os 4 valores da parentalidade consciente em todo lado. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje uma líder notável. Hoje vamos falar sobre várias coisas, designadamente parentalidade consciente, bem como falar sobre que características é que nós, enquanto pais e enquanto filhos, temos que ter para sermos líderes também notáveis. Obrigado, Micaela Ovan, por nos teres aceitado aqui o nosso convite. Obrigada, eu. Vou tratar por Mia, claro, se me permitires, até porque a maior parte das pessoas te conhece como Sim. Mia. E, portanto, Mia, como é que tudo começou? A pergunta é exato. Bom, sabes que eu sou de recursos humanos na minha base e geria equipas na área de recursos humanos e não é? Estive muito envolvida no desenvolvimento de pessoas no mundo de empresas e o meu interesse principal eram as relações, porque acho que desde sempre que reparei muito em como relações saudáveis é daí que reside todo o potencial de melhoria e de bem-estar. E depois engravidei e tive a minha primeira filha. E durante a minha licença de maternidade voltei a uma prática que eu já tinha tido na minha adolescência, de meditação, e descobri o Mindfulness. Foi a primeira vez. A minha filha agora fez 19 anos este ano, portanto quer dizer que sim, há uns 19 anos atrás foi quando eu a primeira vez na vida ouvi a expressão Mindfulness. Junto a isso vieram também os meus primeiros desafios da parentalidade. E comecei a ler muito e descobri algumas coisas que pus em prática que depois deixei de praticar e descobri um senhor que se chama Jesper Juhl, ou que se chamava Jesper Juhl, porque ele entretanto faleceu, que é era um terapeuta familiar dinamarquês, com quem eu acabei de fazer formação. Portanto, eu terei muita formação, uma certificação com o Jesper Juhl na altura. E também fiz uma certificação de instrutora de Mindfulness, porque o Jesper Juhl não tinha essa vertente de Mindfulness de todo, mas tinha a vertente de relação. Todo o trabalho dele baseava-se em criação de boas relações entre crianças e adultos, entre adolescentes e adultos, entre alunos e professores e por aí fora. Só que aí, para mim, também faltava aquele fator de autocuidado ou de ferramentas para como é que eu crio uma relação intrapessoal que pode beneficiar as minhas relações intrapessoais. E dei um Mindfulness e juntei as duas coisas. Comecei a chamar aquilo de parentalidade mindful. Isto foi para aí em 2013, por aí, 14. Cedo percebi que ninguém sabia o que era mindfulness ou ser mindful, então andei a pensar que outra palavra poderia juntar aqui a parentalidade
embora eu continuo a ter o sonho de que eu gostava de falar só da parentalidade e não da parentalidade consciente ou da parentalidade positiva, ou seja o que for. Porque no fundo estamos aqui a falar de um novo paradigma, de um novo olhar para a parentalidade, que não é assim tão novo como isso, mas pronto. Cheguei à palavra consciente e daí assim nasceu o conceito de parentalidade consciente com o qual eu trabalho hoje em dia. E porquê o termo consciente e não um outro termo qualquer? Consciente porque uma das nossas bases, o ponto 1 da parentalidade para mim tem a ver com a intenção. Porque é que eu faço o que faço? Não é? Podíamos chamá-lo talvez uma parentalidade intencional. Achei que consciente quer dizer que eu penso mesmo sobre aquilo que eu faço. Eu sei porque eu escolho relacionar-me com os meus filhos dessa forma. Não é porque tradicionalmente se fez assim. Pode eventualmente ser uma prática tradicional, mas posso fazê-la de forma consciente, no sentido de que eu estou a escolher fazer isto assim. Ninguém me disse que eu tenho que fazer assim, não estou a fazer isto para repetir padrões, estou a fazer isto porque, em princípio, o resultado disto está alinhado com a minha intenção da parentalidade. E a tua intenção, portanto, é uma coisa diferente, é o que a Mia sabe de intenção e o que eventualmente alguns pais sabem sobre aquilo que é a parentalidade, enfim. Portanto, para nós conseguirmos ser mais conscientes, a questão da ciência e conhecermos de facto o que é que nós devemos fazer é fundamental. Tu notas que os pais estão cada vez mais conscientes, principalmente nas novas gerações, ou sentes que ainda há um longo caminho a percorrer para podermos aplicar a parentalidade consciente com os nossos filhos? Eu acho que há cada vez mais interesse pela parentalidade, há cada vez mais pessoas a questionarem aquilo que estão a fazer ou aquilo que é suposto fazerem. E é isso que precisamos, não é? Alguém que tem curiosidade e interesse de olhar para si, para depois também olhar para o seu filho e a relação que tem com o seu filho. Eu trabalho com isto há mais de 10 anos e eu noto uma diferença. Noto que há mais pessoas a procurarem fazer diferente, no sentido de fazer aquilo que faz sentido na sua relação com os seus filhos. E isso para mim é excelente. Eu também noto isso, não é? Pelo meu trabalho, a procura que tenho, as objeções que as pessoas apresentam são diferentes, não é tão... É menos básico. Antes tinha mais a ver com comer a sopa ou não, ou deitar. Agora, muitas mais pessoas estão efetivamente a questionar como é que eu crio uma melhor relação com o meu filho. Ou seja, acho que há um olhar mais consciente, mais abrangente, embora eu também vivo um bocadinho numa bolha, sabes? Né? As pessoas que vêm ter comigo hoje em dia, muitas vezes é porque já leram um livro ou ouviram alguma coisa, não é? Portanto, já são mais condicionadas, não estão tão a zero como há 10 anos atrás. E há muito trabalho ainda por fazer. Eu noto, portanto, eu sou pai há muito pouco tempo, portanto, o meu filho tem quase 2 anos e meio. E já me interessava genuinamente pela educação, até porque vi a minha mãe nesse modelo, portanto, ela tomou conta de crianças e o modelo que ela fazia com as crianças, para mim era incrível, eu já achava notório. Primeiro porque ela tem essa paixão, isso acho que é o segredo para o sucesso, primeiro ponto. Segundo porque o impacto que tinha, a forma como ela educava nas crianças no futuro era muito interessante. E, portanto, quando tive o meu filho eu comecei a ler de tudo e mais alguma coisa. Aliás, ainda continuo, portanto, que até ele sair de casa e eventualmente depois de ele sair de casa tenho que continuar a estudar. Mas esta área interessa-me particularmente. E queria fazer aqui só um paralelismo entre a liderança e a questão da parentalidade. Há um estudo, agora não estou a lembrar de que ano é que é, mas há um estudo que diz que os líderes em Portugal são dos com menos competências a nível europeu. Ou seja, porque os líderes acabam por não tentar aprender para melhorar e ultrapassar os seus desafios. Dentro desta temática da parentalidade e um pouco relacionado com a pergunta anterior, porquê é que achas que a liderança acaba por ter estas lacunas? E já agora, se a nível parental, se isto é um problema também normal,
vou tentar contextualizar só aqui um bocado melhor, que é se isto está dependente daquilo que é a tradição e a cultura que nos foi passada pelos nossos pais e que eventualmente fez com que nós achássemos que as crenças e valores que nos passaram são a melhor forma de educar. Resumidamente. Olha, eu acho que esta pergunta é realmente mesmo muito interessante. Como eu também venho de recursos humanos, já fiz reflexões à volta desta questão, porque quando eu recrutava, eu não recrutava pessoas, não estava à procura de pessoas obedientes, certo? Certo. Estava à procura de pessoas com iniciativa, com coragem, nas quais eu pudesse confiar, não é? Que pessoas que pudessem assumir responsabilidade pessoal, que gera também uma responsabilidade social. E depois comecei a trabalhar na área da parentalidade, fiz muitas vezes esta ligação, mas a forma como estamos a educar não está a preparar estas pessoas que eu quero recrutar. Certo. Não há uma ligação. E acho que tradicionalmente em Portugal a educação está muito baseada na obediência. Obediência não promove responsabilidade, obediência não promove iniciativa, porque pode ser perigoso assumir a responsabilidade e tomar iniciativas. E depois também temos também tradicionalmente obediência, uma ferramenta muito utilizada quando estamos aqui a querer obediência, é o castigo, não é? É a punição. Portanto, há sempre esse medo inerente. Depois há mais uma coisa que vou exemplificar com uma história da minha filha. Não é? Eu sou meia sueca. Aliás, eu sou meia sueca, meia montenegrina. Exato. Portanto, a minha filha é um quarto sueca. E nós vamos muitas vezes para a Suécia e uma vez estivemos lá no verão, enquanto os amiguinhos dela lá estavam a começar a escola. E combinou-se que ela um dia ia para a escola passar um dia com uma amiga lá na escola. A escola aceitou, a professora aceitou. E a minha filha foi e veio super contente e muito contente com a escola, porque a professora tinha montado o dia todo à volta dela, entraram no Google Maps, ela tinha 9 anos na altura, portanto foi há 10 anos. E tinha no Google Maps, tinham procurado a escola dela em Portugal e falaram-se, e a professora aproveitou muito bem a ida dela para a escola, para criar um dia de aprendizagens para os miúdos. Ela almoçou lá e pronto. Mas o que ela salientou de tudo foi que ela diz-me assim: mamã, sabes uma coisa? Sabes qual é a principal diferença entre a Suécia e Portugal? É que na Suécia confiam mais nas crianças. Então, este confiar é que eu acho que faz muita falta aqui, porque o que eu notava muito em recursos humanos é que as pessoas entravam e é como se estivessem a lutar para que se confiassem nelas. E na cultura nórdica eu diria que é o contrário. Começamos sempre com a base de confiança e não a desconfiança. Depois, eventualmente, podemos perder no fundo, a uma confiança. atitude foi feita, né? Mas se eu te recruto, é porque eu confio em ti e nas tuas competências e vou-te fazer sentir isso. E se eu, como líder numa empresa, sinto que a organização confia realmente em mim, nas minhas competências, eu tenho uma base muito mais sólida para arriscar, para tomar iniciativa. E se eu também tenho uma cultura onde, se eu errar, porque vou errar, essa base me segura e está lá para mim, e estamos aqui nisto juntos, eu também posso confiar nisso como pessoa, também vou tomar mais iniciativa e saber ser mais responsável. Não vou estar a mentir, que eu acho que é outro problema que a obediência tem, não é? Que começamos a mentir. Mas eu acho que esta palavra, confiança, quando a minha filha disse isso, eu senti mesmo que batia certo, não é? Que esta de nós conseguirmos, isso é importante, principalmente quando depois temos adolescentes, começamos a perceber o quão importante é para a relação nós confiarmos neles. E não é só por um erro que vamos perder a confiança, é um segundo, terceiro talvez, é que começamos ok, agora temos que ajustar aqui alguma coisa para eu poder confiar, não é? Mas eu diria que a razão desse resultado nesse estudo, ao meu ver, eu não tenho provas disso, mas isso é que estou, não é? Pela minha experiência,
A base está na forma como educamos as crianças. Há também um estudo que fala sobre os primeiros 1000 dias e o impacto que vai ter no nosso desenvolvimento. Certo. Ou seja, na prática, há esta conexão. Ou seja, se nós formos educados de uma determinada maneira, e aqui em Portugal existe mesmo esta cultura de obediência em que é errado fazer as coisas fora daquilo que é o paradigma tradicional. Dou um exemplo, tu já o partilhaste algumas vezes. Por exemplo, na Suécia, a sopa é só à quinta-feira. Já foi. E aqui, se não comer a sopa, a criança quase que leva porrada, porque achamos que é esse o paradigma. Na prática, como é que se consegue mudar isto? Ou seja, qual é o caminho para conseguir mudar este paradigma que é cultural? Portanto, se eu falar... Eu, felizmente, tenho a sorte de ter uns pais diferentes, portanto, tive muita sorte e sou um afortunado, mas conheço pessoas que não tiveram esta sorte, ou seja, pessoas que acabaram por ter um modelo de educação que aumentou a probabilidade de elas terem menos sucesso no futuro. Como é que se muda isto? Passa por educação? Passa por... Primeiro vamos questionar aqui o que é sucesso, não é? Porque para mim o sucesso é emocional. Tem a ver com a forma como eu sinto. Eu posso ser administrador de um banco e aos olhos das pessoas tenho muito sucesso, mas a minha vida emocional... O meu termo foi muito mal utilizado. Não é? Porque, sim, eu acredito genuinamente que sucesso é ser feliz, basicamente conseguir atingir aquilo que eu procurava para a minha vida. Depois comento esta parte mais no final, mas posso continuar. Ok. Mas eu acho que muitas pessoas não veem isso. Há muitas pessoas que estão mal, mas não vão dizer que estão mal, porque isso também não é muito aceito, não é? Felizmente agora a questão da saúde mental hoje em dia está a ser mais aceite falar sobre isso. Continua a ser muito difícil, principalmente para homens. Principalmente para homens de sucesso, deste sucesso que eu estava a dizer agora, tenho um cargo e tenho uma carreira de sucesso. E agora esqueci-me da pergunta. A minha pergunta era como é que mudávamos isto na raiz, ou seja... Pronto. Para mim tem muito a ver com... Eu como uma pessoa que falo sobre parentalidade, se eu só entrar... Né, imagina que tu és uma pessoa que acreditas muito numa educação tradicional e de respeito, hierarquia e por isso e fora. Uma educação que certamente tem coisas boas também, que podemos aproveitar, mas que sabemos que é castrador para os relacionamentos. Se eu só chegar aqui e dizer que tu estás a fazer mal, que tens que fazer como eu, que eu é que sei, que tu não sabes... Eu não vou chegar até ti, não vou mudar nada, vou-te afastar ainda mais de mim, nem vais querer ouvir falar de mim, vais tipo, esta é horrível, não é? Portanto, o primeiro passo passa por utilizar a parentalidade consciente com as pessoas adultas também, porque eu digo muitas vezes isso, parentalidade consciente é sobre relacionamentos, não só com as crianças, é connosco, é o nosso interior, mas também entre nós adultos. Eu com os meus pais, eu com os meus clientes, eu com os meus colegas, portanto, passa por eu procurar criar uma boa relação com as pessoas que eu quero influenciar. E para criar uma boa relação, eu tenho que ser curiosa em relação às suas experiências, tenho que empatizar com elas, tenho que procurar observar e perceber quais são as necessidades dessas pessoas, que muitas vezes têm a ver com reconhecimento, talvez com importância, significância, segurança, conhecimento. Portanto, primeiro vou utilizar as mesmas ferramentas que eu utilizo com as crianças, com essas pessoas adultas, para elas poderem sentir o que é a parentalidade consciente. E para eu criar uma abertura para, olha, e nessa situação, em vez de colocar de castigo, isso que já fizeste 10 vezes ou assim e não funcionou, o que é que achas de... Sim. Não sei o quê. E não, evitar palavras como tens de, ou deves, ou estás a fazer mal, e os julgamentos que muitas vezes fazemos, que é difícil para quem acredita muito na parentalidade consciente. Só que se eu praticar a parentalidade consciente com os meus filhos e não com essas pessoas, eu estou a ser super incongruente. Não é? Essa dificuldade, por exemplo, às vezes sinto-a. Também eu. Certo, acho que acabamos de sentir todos. Porque, vou tentar partilhar a minha experiência. Eu procuro mesmo ler e aprender para conseguir aplicar. Só que às vezes o facto de o ambiente externo não aplicar aquilo que eu considero ser o correto, que são no fundo as bases da parentalidade consciente, faz com que muitas vezes caia no erro de falar de uma determinada maneira que não é o certo, não é parentalidade consciente isso.
E, portanto, isto aqui é uma evolução que todos nós temos que fazer e que eu também estou a fazer esse caminho para conseguir evoluir. Falaste em várias coisas, falaste em curiosidade, falaste em empatia, falaste, no fundo, naquilo que é a base da parentalidade consciente. Se pudesses utilizar apenas uma palavra para dizer a importância da parentalidade consciente, qual é que seria? Uma palavra para... Ou seja, para definir a parentalidade consciente, haverá uma pergunta difícil. Uma palavra para definir a parentalidade consciente. A palavra que me vem à cabeça é leveza. Porque o que eu sinto que muitas pessoas... tu estavas a dizer aqui, eu procuro ler e informar-me, e às vezes isso é pesado, de achar que tem que haver uma maneira melhor. E a parentalidade consciente, para mim, hoje em dia, né, que trabalho também tantas vezes com isso, o que eu percebo é que ela tem o potencial de me criar muita leveza nos meus relacionamentos. E divirto-me muito mais como mãe, como parentalidade consciente, porque também sei que eu não preciso de saber tudo. Eu preciso de, em vez de, se calhar, na realidade, utilizar uma palavra para descrever a parentalidade consciente, podia utilizar uma pergunta. Se as pessoas não querem ler, se não querem estudar mais, mas podem sempre fazer esta pergunta, que é: o que é mais importante agora? Quando temos um desafio com alguma situação, ou sabemos que vai haver um desafio, se nos perguntarmos, e tem que ser com o coração mesmo aberto e tentar, não é? Porque a parentalidade consciente é mais sobre desaprender do que aprender, muitas vezes. Mas se eu perguntar, o que é mais importante agora aqui com o meu filho? É que ele tome banho já, ou que nós tenhamos um momento de conexão após um dia todos separados? Ele tomou banho ontem e vai tomar banho amanhã. Tem mesmo de ser o banho agora? Não é? Aí lembro-me do meu avô que vivia numa montanha sem água canalizada, e nós tínhamos que ir de burro buscar água, isto em Montenegro, não na Suécia. E nós só podíamos tomar banho uma vez por semana. Ninguém podia tomar banho mais que uma vez por semana, porque não havia água para mais. Não é? Portanto, leveza, pois é, se calhar banho todos os dias é um luxo. Podemos usufruir dele, mas estar a fazer disto uma batalha todos os dias, se calhar não é o melhor caminho. Não é? O que é mais importante agora? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma, e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo.
Um abraço e vemo-nos em breve. Perfeito. Obrigado. Era difícil, de facto, esta pergunta e tu respondeste. Foi uma má pergunta da minha parte. Como é que tu achas que os líderes podem ser mais leves, então? Portanto, é começar a relativizar aquilo que são estes dogmas e paradigmas. Passa por melhorarem o seu planeamento, a estratégia, a retenção de talento. Eu acho que um líder precisa de saber, tem objetivos certamente impostos pela empresa, se tiver uma organização maior, se tem o seu próprio negócio, tem os seus objetivos, mas os objetivos são diferentes das intenções, e acho que temos que mais vezes utilizar as duas coisas, porque o objetivo tem um prazo definido, tem números provavelmente, tem assim coisas muito fixas, não é? Toda a gente já sabe do SMART ou do SPIDER, do Pedro, whatever, do Pedro Vieira. Já cá esteve. Já cá esteve, exato. Mas é uma intenção, é mais algo que vai comigo e tem muito a ver comigo. Vou dar exemplo da parentalidade, depois podemos ver como é que podemos aplicá-lo aqui mais no mundo empresarial, das organizações e das empresas. Imagina que eu tenho a intenção, eu quero muito que os meus filhos sejam empáticos ou que sejam responsáveis, honestos e respeitadores. Acho que são qualidades nobres que podemos passar aos nossos filhos. Mas se eu quero que eles sejam isso, eu posso só dizer, eu quero que sejam isso, mas isso são expectativas. E o que eu preciso saber é, ok, eu gostava que os meus filhos desenvolvessem essas competências e qualidades. Então, quem é que eu tenho de ser para promover essa aprendizagem? Se eu quero que o meu filho seja empático, responsável, honesto e respeitador, em primeiro lugar, eu tenho que ser empática, responsável, honesta e respeitadora. E depois vou avaliar, isso torna-se, assim eu tenho um barómetro. Ok, isto que eu estou a fazer promove empatia, responsabilidade, honestidade e respeito? Exemplo simples, muito popular na parentalidade, é que tem que haver punição e castigo pelo mau comportamento. Vou castigar o meu filho, vou colocá-lo. Uma das técnicas que ainda se ouve aí, infelizmente, é tipo 1 ano isolado por ano de idade. Ou seja, se tiver 2 anos e meio, como teu filho, né? Fica 2 minutos sozinho. Além disso, cientificamente, isso não faz sentido. Acima de tudo, não faz sentido se eu quero desenvolver empatia, porque ele assim não vai desenvolver empatia. As crianças em castigo fazem uma de duas coisas, ou culpabilizam-se a si próprias, ou pensam coisas más sobre o adulto que os colocou de castigo. Não desenvolve empatia. Desenvolve honestidade? Em princípio não, porque queremos fugir do castigo no futuro, pode ser mais seguro mentir. Responsabilidade? Em princípio também não verdadeira responsabilidade. Pode eventualmente promover obediência, né? Respeito? Talvez, mas só se for respeito pela força, pelo medo, né? Será que é isso que eu quero? E isso também posso pensar na família toda ou na empresa. Que ambiente é que eu quero ter aqui? Que tipo de relações é que eu quero promover? Quero um ambiente onde reina confiança. Quem é que eu tenho que ser para promover aqui mais confiança? Quero que as pessoas assumam mais iniciativa ou mais responsabilidade pessoal. Quem é que eu tenho que ser para promover isso? Sim, eu posso contratar empresas de fora que fazem programas de formação e blá blá blá, mas tal como na parentalidade, eu é que estou aqui, sou o exemplo, eu tenho que viver os valores que eu quero ver aqui na minha empresa, eu também quero que vivê-los. E toda a gente sabemos que todas as empresas têm palavras muito bonitas para os valores da empresa, não é? Eu também trabalhei no mundo empresarial e muitas vezes me ri. Mas os valores da nossa empresa são estes e o nosso comportamento não tem nada a ver. Não é? Há 2 livros que queria partilhar. Portanto, o primeiro é um livro de John C. Maxwell, que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, onde, se não estou em erro, deve ser a 16ª, ele fala da imagem. Que é isto, há um provérbio português que é: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E é exatamente o contrário do que devíamos fazer, ou seja, nós podemos dizer a alguém para não fazer aquilo, mas se nós o fazemos, estamos a passar o exemplo e, portanto, os nossos filhos serão um espelho daquilo que nós somos
E nas empresas é a mesma dinâmica. E já agora fazendo aqui a ponto com esse segundo livro, que é o Líderes que Comem por Último, do Simon Sinek, ele fala do conceito de círculo de segurança. Ou seja, se as pessoas se sentirem seguras dentro de uma organização, se sentirem que os líderes de facto procuram que elas estejam confortáveis, onde a confiança reine e muitas outras características que esperemos que não sejam apenas chavões nas organizações, as coisas vão funcionar, as pessoas vão manter-se, vão se sentir felizes. Inclusive, uma série de problemas que são, infelizmente, cada vez mais comuns relacionados com a saúde mental acabaram por desaparecer porque é esse o caminho para isso. Outra questão que queria colocar está relacionado com a life training e com aquilo que vocês, quer tu, quer o Pedro, fazem no ambiente empresarial. Portanto, tu, com a parentalidade consciente, acabas por trazer as boas práticas e o conhecimento também a nível organizacional, portanto, não trazes apenas para os pais e filhos, no fundo, da vida, mas o que é que tu achas que é mais complexo? A vertente de coaching empresarial ou a vertente de parentalidade consciente? Eu gostava de ver mais empresas apostarem em inputs de parentalidade consciente para os seus colaboradores. Porque não é, uma coisa que eu lembro, quando eu trabalhava em recursos humanos, falava-se muito e ainda se fala. Eu não trabalho em recursos humanos há 13 anos que deixei de trabalhar em recursos humanos. Falava-se na altura muito do work-life balance e continua-se a falar em work-life balance. Eu acho que isto é uma treta, porque não sei qual é esse equilíbrio. Tem que haver uma visão mais consciente em relação a quais são as minhas necessidades. Isso é um conceito, um conteúdo muito forte na parentalidade consciente. Quais são as necessidades, e não estamos a falar de necessidades básicas como descanso, que também, embora muita gente precisa trabalhar essa parte, e alimentar-nos saudavelmente, e hidratar-nos e por aí fora. Mas estamos a falar mais de uma consciência de necessidades emocionais. Que necessidades emocionais é que eu tenho como mãe, como mulher, como líder. E que estratégias é que eu utilizo para satisfazer essas necessidades? Esta consciência, isso é uma coisa que eu trabalho muitas vezes em empresas. Se eu der formação de empresas, trabalho muito à volta este tema, porque todo o comportamento existe para satisfazer necessidades. Portanto, se eu for um líder que tem um olhar muito atento em relação aos comportamentos dos meus colaboradores e fizer a ligação às necessidades que elas têm, eu vou poder ser um líder muito melhor. Vou conseguir perceber muito melhor que tipo de ferramentas vou utilizar para chegar às diferentes pessoas, não é? Porque alguma pessoa se calhar está à procura de mais segurança, outra mais de reconhecimento, outra ainda mais de novidades e experiência, e outra mais de conexão e ligação e pertença. Portanto, eu tenho que ter esta flexibilidade de perceber que, ok, as necessidades são universais e humanas, as estratégias são individuais. E a parentalidade consciente treina muito esse olhar. E, além disso, se eu conseguir promover essa consciência das necessidades na minha organização, vou ensinar as próprias pessoas a fazerem o mesmo. Elas próprias vão perceber que, ok, esta é a minha necessidade, mas a estratégia que eu utilizo não é saudável, não é ecológica. Vou ter que mudar de estratégia. Para estratégias há sempre muitas. Estratégias para satisfazer as minhas necessidades pessoais. E se nós tivermos mais coragem de admitir isso, que as pessoas estão na minha empresa para satisfazer as suas necessidades, não as minhas. A primeira razão porque estão aqui é para satisfazer as suas necessidades. Mas se eu cultivar essa consciência, é aí que nasce essa colaboração e de entendermos porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer. E se eu também promover esse conhecimento, as pessoas vão poder utilizar isto na sua vida pessoal. E aí sim vamos conseguir aproximar-nos desta questão do work-life balance, não é? Porque o work-life balance tem a ver com eu ter as minhas... Se eu sinto que tenho as minhas necessidades nutridas e satisfeitas, sinto equilíbrio. Se sinto que tenho as minhas necessidades, se me sinto mal, desequilibrada, então não há work-life balance. Faz sentido o que estou a tentar dizer?
E já agora, portanto, o não sentir as necessidades satisfeitas pode resultar do facto de nós procurarmos uma vida perfeita e não necessariamente, já agora fazendo aqui o ponto, uma vida mágica, como vocês falam na... Sim. Sim, acima de tudo, se eu não me sinto bem, é porque tenho necessidades por nutrir. E vai haver momentos em que não vou conseguir nutrir todas as minhas necessidades, mas se eu tiver esta consciência de que o que é que me nutre e o que é que não me nutre, que estratégias funcionam para mim e que estratégias não funcionam, nos momentos em que eu não estou bem, vou ter muita mais facilidade em perceber, ok, eu não me estou a sentir bem porque, em casa, não me estou a sentir bem porque eu e meu marido andamos muito desconectados e ele é uma estratégia muito boa para eu sentir conexão. Só que, azar, ele vai estar numa viagem de negócio na próxima semana toda. Ou seja, não vou poder nutrir a minha necessidade de conexão com ele. Que outra coisa que eu posso fazer? Se calhar vou marcar mais uns jogos de pádel para sentir mais conexão com os colegas do pádel. Ou se calhar vou telefonar mais vezes a amigos ou tentar combinar outras coisas para nutrir a necessidade de conexão. Portanto, isso foi só um pequeno exemplo, mas nós podemos utilizar isso em todas as áreas da nossa vida, incluindo na empresa, sem descuidar os resultados da empresa, porque isso não põe em causa isso. Não há aqui um problema disso, porque será uma consequência, se fizermos isto será uma consequência dos resultados. Já agora, pegando neste conceito de resultados e relacionado com uma coisa que eu disse há pouco, que tinha a ver com a definição de sucesso. Qual é para ti a definição de sucesso? Há pouco falamos, eu disse algo que provavelmente pode parecer estranho, mas que é se calhar o conceito normal de sucesso, que é ter resultados financeiros, é atingirmos se calhar um determinado cargo, mas cada vez mais, principalmente depois de ter sido o pai, o trigger, funcionou. Portanto, sucesso é, na minha opinião, é conseguir basicamente ser feliz e assegurar que os que estão à minha volta também o sejam. Se tu pudesses definir sucesso, como é que seria a tua definição? Olha, eu acho que nós temos sucesso quando estamos bem, quando não estamos bem. Repetindo, é importante. É? Quando estamos bem, quando não estamos bem. Certo, que está tudo bem quando não estamos bem. Em inglês seria algo tipo I'm feeling well, I'm well, but even when I'm not feeling good. Que eles conseguem separar as duas palavras, não é? Well e good. Mas é esta ideia de que nós percebemos que eu não preciso ser feliz, para mim não é um objetivo. Estar bem quando não estou feliz, se calhar é um objetivo maior. Porque isso dá-me muitas mais... Porque vai haver momentos em que não estou nada bem. Continua a haver, não é? Estamos neste mundo de desenvolvimento pessoal, de formação e de parentalidade consciente, não quer dizer que é tudo um mar de rosas, não é? Há momentos em que eu grito, em que eu me porto mal, em que me sinto deprimida, em que me sinto triste, mas tenho um saber muito sólido de que está tudo bem, mesmo quando não me sinto bem. E posso decidir estar com a emoção, que eu acho que é importante às vezes decidirmos mesmo estar com o que é doloroso, para podermos criar resiliência e para conseguirmos perceber e ganhar segurança e confiança de que isto também está a passar. Não é? E isso também nós precisamos muito de mostrar aos nossos filhos. E agora, ligando a um problema outra vez nas empresas, é que uma preocupação que eu tenho hoje em dia na área da parentalidade, há demasiados pais que fazem curling. Curling é um desporto onde se atira uma pedra grande em cima do gelo e depois há dois jogadores que varrem o gelo à frente da pedra para a pedra chegar ao seu alvo. O lugar mais... pode ser no meio, pode ser aquilo estratégico, não é? E no outro dia eu vi uma senhora, estávamos a falar disto, e ela disse-me, olha, sabes, neste ano a Universidade de Aveiro proibiu os pais a entrarem no primeiro dia. Ok. E eu disse, muito bem, mas ao mesmo tempo é triste que os pais vão de mão dada com os miúdos para a universidade. Quando eu trabalhava em recursos humanos uma vez, recebi um telefonema de um pai
aliás, recebi mais do que um, de um pai que estava a ligar por causa do processo de recrutamento do filho. E eu tive que informar o senhor que, olha, o facto do senhor estar a telefonar em nome do seu filho não favorece o processo de recrutamento do seu filho. Ou seja, os pais têm que, mais uma vez, confiar mais nas competências e capacidades dos seus filhos. E têm que deixar os filhos errar, têm que deixar não só esfolar os joelhos, como sentirem dor emocional a sério. Nós precisamos desse treino. Não é? A pergunta foi sobre sucesso, não foi? Mas isso é... Eu tenho receio de que nós não estejamos a preparar estas gerações agora para este sucesso, porque não sabem sentir-se mal. Há muito salvar das emoções dolorosas, e muitos adultos também se autossalvam, começam a ficar um bocadinho tristes e vão ao telemóvel. O miúdo está um bocadinho aborrecido, olha, fica lá o telemóvel. A sério, temos de ter muito, muito cuidado com isso. Com menos de 2 anos é 0 ecrãs. E, em teoria, até aos 14 até deveria ser, ao máximo, proibido os telefones, apesar de ser aqui depois uma questão que é algo que eu noto. Ou seja, o meu filho vê televisão, mas não vê tablets nem telefones. E o que eu noto é que, em contexto social, já há crianças a ver. Ou seja, quando nós estamos num ambiente em que o nosso filho está com outras crianças, ele vai ver inevitavelmente que os outros têm e ele não tem. Eu sigo o Marcos Piangés, até estávamos a falar há pouco, e o que ele diz, e eu já tinha conseguido ler noutros sítios, é que se nós conseguimos explicar aos nossos filhos o porquê dele não ter telefone, é muito provável que ele compreenda, e apesar de se calhar até o quisesse ter, se nós conseguimos lhe passar que aquilo é o mais certo, ou o porquê dele não ter telefone, ele acaba por compreender e não se chatear. Mas mesmo que ele se chateie, faz parte desse processo numa ótica de emoção. Bem, eu duvido que ele compreenda. Compreenda, certo, ok. E que aceite com muito agrado. Certo. Mas a última coisa que disseste é mesmo importante, que ainda no outro dia, agora começou a escola e não sei o quê, e o meu filho mais novo tem limite de tempo de ecrã no telemóvel. Tem 12 anos? Tem 13, fez 13 agora. E tem limite de tempo. Ele detesta ter limite, portanto, ele não compreende mesmo, porque o cérebro dele ainda não está desenvolvido para compreender as consequências a longo prazo. Ele ainda tem um cérebro, por causa da idade dele, muito limitado nesse sentido. E ele chateia-se comigo por causa disso. Agora, há uma diferença entre força protetora e força punitiva. Eu nunca tiro o telemóvel do meu filho como um castigo. Nunca. Porque eu também não quero promover ainda mais o facto de que o telemóvel é um prémio. Certo. Porque isso é uma associação que eu não quero fazer. Como no outro dia eu vi uma mãe que estava a sentar-se ao lado de uma mesa onde estava sentada num restaurante, e o filho estava-se a... ela achou que o filho estava-se a portar mal, ele estava só a ser criança. Certo. E ela disse, se não te portares bem, não tenho sobremesa. E ele disse, mas porquê? E ela disse, porque a sobremesa é um prémio. Já viram a ligação que estamos a fazer aos doces? Correto. Não é? Isso é muito perigoso, portanto temos de ter cuidado. Eu não quero fazer isso também com o telemóvel. Olha o prémio, agora portaste bem, vais ter isto. Portanto, não quero promover essa ligação. Mas em relação às telas, como dizem os brasileiros, nós sei que estamos a criar o vício dos nossos filhos. E estamos igualmente ou mais viciados também, não é? Mas se eu continuadamente estiver a colocar o ecrã à frente do meu filho, é como se eu estivesse a colocar droga ou álcool à frente de um... A diferença é que esta é sem substância. Isto é sem substância, mas é muito mais pior. perigoso. Sim, eu sei. Porque satisfaz tantas necessidades. Os vícios oferecem-nos sempre alguma coisa boa. Correto. Não é? O vício é uma estratégia para satisfazer necessidades, ligando agora a outra questão. Portanto, quando os meus filhos eram pequeninos, não havia smartphones. Eu ia com um saco de pano atrás, com brinquedinhos, com carrinhos, animaizinhos, com coisas para pintar. Portanto, a conversa de que ele não fica quieto, pronto, podem falar com nós pais com filhos mais velhos, nós não tínhamos essa ferramenta. Ok. Eu entendo
que pontualmente pode ser um alívio muito grande para uns pais muito cansados. O problema é que nós facilmente ficamos muito cansados, facilmente estamos impacientes, facilmente não temos a paciência que nós deveríamos ter para os nossos filhos. Se calhar, se eu sou muito impaciente, não deveria sair fora para jantar e não devia colocar-te, que nem. E para mim, eu até pela primeira vez na vida sinto um bocadinho velha por estar a ver isso, porque nem, como eu não tinha essa opção sequer com os meus filhos. E isso é outra coisa que me preocupa imenso, porque o que acontece no cérebro da criança é preocupante mesmo, é perigoso o que se está a fazer. Eu vejo isso quando estive nas férias no hotel onde tinha muitas crianças pequeninas e um dia contei 6 mesas, 6 crianças com no máximo 2 anos, todas com telas à frente. Oh pais, não pode ser. Fica aqui o registro. Não pode mesmo ser. Eu entendo pontualmente, mas não pode ser. Não pode ser, é muito mau. Passa a ser um hábito. Há uns tempos eu e o Tiago fomos almoçar, não fomos sozinhos, mas estavam uns pais e uma criança. Neste caso era ao contrário, portanto os 2 pais estavam ao telefone e o miúdo estava assim, a olhar para todos, e depois cruzou-se connosco e nós sorrimos, mas o miúdo estava completamente isolado quando os pais estavam ao telefone, mas já vi crianças com dias ao ainda telefone. Bem que diz isso, sabes, porque isso é outra coisa que também vejo. Não, a criança não pode, mas nós pais podem. Nós podemos. Não há a capacidade depois, obviamente, se não dás o exemplo, como é que podes exigir? Há um estudo feito em relação à atenção que o telemóvel nos tira, e este estudo nem é sobre quando estamos no telemóvel, é ter um telemóvel no campo de visão. Né? Se nós estivéssemos aqui os dois a falar e tivéssemos aqui os nossos telemóveis na mesa, mais ou menos 30% menos atenção por causa do telemóvel. E não, é igual se o ecrã está para cima ou está para baixo. O telemóvel está no campo de visão, nós prestamos 30% menos atenção à pessoa que temos à nossa frente. E se há alguém que precisa dessa atenção extra, são os nossos filhos. Sem dúvida. Portanto, isso é outra coisa que eu acho que é importante termos essa noção quando estamos com os nossos filhos. Não é? Em nossa casa, por exemplo, telemóveis na mesa durante a hora de refeição não pode ser. Ninguém pode ter o telemóvel na mesa na hora de refeição. Depois temos que decidir o que é que funciona para cada família, mas eu gostava de ouvir mais conversa sobre o uso dos ecrãs dos adultos do que de crianças neste momento, porque há muito foco no uso das crianças, nos jovens, do telemóvel ou dos videojogos, há muito foco nesse debate, está muito ativo. O que está menos falado é nosso, tu e eu, aquilo que... Eu sei que eu tenho... no outro dia o meu filho, por causa do tempo de ecrã, estava a falar disso. Mamãe, mas tu também estás muito telemóvel, não sei o quê. Pronto, eu sei que é porque estás a trabalhar. E eu disse, olha, sabes uma coisa, filho? Não é nada. Não. Olha, eu não estou... Sim, eu estou a trabalhar muito com o meu telemóvel. Muito mesmo. E-mails, assim, vejo só no telemóvel, os WhatsApps que eu uso muito para o trabalho. É verdade, utilizo o Instagram, muito para fins profissionais também. Mas sabes, não posso utilizar essa desculpa. Eu tenho que ser honesta contigo, filho. Eu acho que nisto, como ele já tem 13 anos, não é? O outro tem 16 e tem uma com 19, temos que nos ajudar uns aos outros a chamar a atenção aqui. Olha, estamos aqui com os telemóveis. Não, vamos arrumar. Não é? Mas tive mesmo que admitir ao meu filho que não é isso. É necessária esta consciência para podermos evoluir. Falaríamos aqui muito mais tempo, vou-te só fazer uma pergunta final, estou a gostar muito da conversa. Acho que está sempre correlacionado todos os temas aqui que falamos, até porque a liderança, quando nós pensamos no conceito de podcast Tribo de Líderes, foi trabalhar ou falar de várias áreas. E aqui, esta para mim é provavelmente a mais importante, que é, antes de sermos líderes organizacionais, somos líderes nas nossas vidas pessoais, como pais, enquanto filhos. A pergunta final que queria fazer, é uma também acho difícil, pelo menos eu não consigo responder, que é qual é o teu propósito enquanto Mia, enquanto mãe e enquanto evangelizadora, é a palavra que me vem à cabeça neste momento. Eu que costumo dizer que não sou missionária. Certo, de parentalidade consciente. Olha, sabes que o meu propósito muda
mediante a situação, mediante a fase de vida em que me encontro, mediante os projetos nos quais estou envolvida, mas a minha intenção mantém-se sempre. E a minha intenção é de procurar praticar os 4 valores da parentalidade consciente em todo lado, que é o igual valor, para eu conseguir tratar os outros e mesmo aquelas pessoas que não têm as mesmas opiniões que eu, os mesmos valores que eu, mas que eu possa olhar para eles com igual valor. Ou seja, eu e tu temos igual valor, independentemente do tipo de vida que vivemos, do que achamos, as opiniões que temos, as necessidades que temos igual valor. Procuro demonstrar respeito pela integridade dos outros. Também é muito importante para mim de ser o mais autêntica possível, de poder partilhar quem eu sou, sempre de uma forma autêntica e respeitadora. E de assumir responsabilidade pessoal. Por mim, pelas minhas necessidades, mas também pelo mundo em que vivo, de eu fazer a minha parte. Não é? Portanto, a intenção que eu tenho na minha vida é levar estes 4 valores para cada encontro que tenho e para a forma que vivo. Consigo sempre? Não, mas é essa a minha intenção. E sei que ela, portanto, quando me desvio, sei para onde de me direcionar. Propósito, acho que muda, porque já mudou tantas vezes, sabes? Não posso dizer que tenho um propósito na vida. Neste momento, claro, anda muito à volta da parentalidade consciente, mas acima de tudo é praticar muito estes valores. Vou começar a usar o termo intenção e não encontrar a melhor forma de terminarmos aqui este podcast. Obrigado. Obrigada. Para terminarmos, vou-te só dar aqui um saquinho no fundo. Que bom. Um agradecimento por um saquinho de pano para os brinquedos. Isso, né? Se quiseres levar. Obrigada. Agora, o teu filho mais novo já tem 13 anos, mas ainda assim também continua a brincar de certeza, provavelmente com outras coisas. Esporte. Bolas. Também cabe aí. Isso. Obrigado mais uma vez, Obrigada. Mia, e espero que gostes. Para terminar, espero que tenham gostado deste podcast tanto como eu. A Mia partilhou connosco aqui muito que nós, enquanto pais e não só, podemos levar para as nossas organizações e para o nosso dia-a-dia, quer estes 4 valores que são a base da intenção e da parentalidade consciente, bem como uma série de insights que faz com que possamos evoluir. Quando nós criamos o podcast Tribo de Líderes, tínhamos uma missão clara e essa missão passava por podermos evoluir enquanto líderes. Não acreditamos que exista nenhuma competência que seja inata. No limite, a nossa educação acabou por fazer com que desenvolvêssemos algumas competências de forma mais acentuada nos nossos primeiros anos de idade, que acabam por nos levar até mais à frente na nossa idade adulta, mas, independentemente da educação que tivemos, todos temos a capacidade de melhorar, evoluir e, no fundo, eliminar aquilo que são algumas das nossas crenças limitantes. Espero que tenham gostado mais uma vez e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.